Tem a palavra o presidente da mesa. Bom dia. Queria brevemente apenas agradecer a honra de estar aqui presidindo essa mesa, desses dois grandes processualistas. Agradeço em nome da ENA e já imediatamente passo a palavra ao professor Paulo, o acerto vai falar primeiro, não é isso? E esse painel, como nós temos dois expositores, nós teremos o tempo de 20 minutos para cada um dos expositores. Okay? Bom dia a todos. Queria pedir licença, em primeiro lugar, para falar de pé, porque eu combinei com a organização que se eu sentasse, se ele estivesse muito desconfortável, eu viria falar de pé. Desconfortável para falar, né? Ao contrário, é muito confortável o sofá e por isso que é melhor falar de pé. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é uma grande honra estar falando de novo aqui em Brasília, cidade em que eu morei por 5 anos, nos idos de 2009, e agora estou de volta. Então, a cidade que eu tenho como uma das minhas casas, apesar de ser baiano e ter minha formação no Rio Grande do Sul, Brasília eu considero uma das minhas casas. Eu estou muito feliz de estar de volta. Cumprimento o nosso presidente, cumprimento o professor Fred Didier, que é sempre uma honra estar com o professor Fred, falando ao lado dele. O professor Fred, que foi meu mestre em Salvador, é um dos meus mestres. E é sempre complicado falar ao lado do professor Fred, é como se você estivesse abrindo o show do Rolling Stones, né? É uma banda local que foi convidada para abrir o show do Rolling Stones. Eu fico mais tranquilo pela relação de amizade que eu tenho com o professor Fred Didier. O professor Fred é um sujeito, além de ser um dos maiores estudiosos do processo civil, um dos maiores juristas brasileiros, é um sujeito sensacional. A gente veio junto do aeroporto para cá, e a gente conversando sobre vários assuntos. Ele me tira uma música de Luiz Caldas, não sei porquê, que fala, tira, tira, bota, bota, descalço, porque descalço não dá para fugir, bota, tira no cabelo e vem fazer tititi. Seria uma ótima introdução para falar sobre precedentes, porque nós fosse falar sobre a equivocidade da linguagem, a necessidade de definir o sentido único, mas não é o caso. Com essas considerações, eu renovo ser uma honra estar aqui do lado do professor Fred. É muito bom para um professor ver um auditório lotado, ver o interesse da advocacia pública pelo processo civil, e não poderia ser diferente, tendo em vista que nós estamos diante de uma nova justiça civil que será implementada no país, que está sendo implementada no país. E eu digo será implementada porque simplesmente o advento de um novo CPC não vai fazer com que as coisas mudem do dia para a noite. Se há uma distinção entre texto e norma, o ambiente normativo que nós vamos ter em decorrência do novo CPC é algo que vai ser construído com o tempo. Construído com o tempo. E esse tema em particular me parece muito importante, inclusive para falar aqui na Casa dos Advogados, porque somos nós, advogados, que vamos ter que começar a criar essa cultura dos negócios processuais. Quem acha que processo civil é tema de advogado do contencioso, mais do que nunca está enganado. Mais do que nunca está enganado. Por quê? Porque nós estamos aqui tratando de um tema que vai fazer com que os advogados do consultivo tenham que pensar em futuros processos. Tenham que tratar a respeito de futuros processos e a conveniência dos seus clientes em futuros processos. Nós temos, portanto, a ideia de consensualidade ingressando com toda a força no processo civil. E por que isso? Nós estamos acostumados com um processo extremamente publicista. Extremamente publicista. E isso, se nós fizermos uma brevíssima digressão histórica, nós vamos ver que o século XX, final do século XIX, início do século XX, foi marcado por uma noção de que no processo nós temos uma relação jurídica de direito público, da qual faz parte o Estado, que é regido quase que integralmente por normas cogentes, e que, portanto, a autonomia privada foi apequenada, praticamente anulada dentro do processo. Nós, como jurisdicionados, simplesmente teríamos que aderir a um processo previamente estabelecido pela lei, e que ao longo do século XX teve os poderes judiciais cada vez mais incrementados.
Esse é o processo que nós estamos acostumados. De um juiz ativo, de um juiz responsável por fazer aquilo que a doutrina que discorda das convenções processuais chama de objetivos próprios do processo, que nós teríamos sempre que militar para atuar à vontade, voltando para o século XX, pensando no processo com a cabeça do século XX, atuar à vontade concreta da lei, sempre, do direito do Estado, e, avançando no século XX, que o processo teria a finalidade de editar precedentes. Uma finalidade interna e uma finalidade externa para a ordem jurídica. E que seriam finalidades públicas. Públicas. E que, portanto, a autonomia privada não teria espaço nesse ambiente. Diante dessa realidade, a gente poderia pensar, e vejam que interessante, como é que os senhores enxergam a possibilidade de nós convencionarmos que no nosso eventual e futuro processo não haverá duplo grau de jurisdição? Haverá um processo de instância única. Não será possível recurso. Já pensaram sobre isso? Será possível nós convencionalmente ajustarmos para que uma outra pessoa vá a juízo em nome próprio, defendendo o direito alheio? Seria possível que nós pensássemos em uma legitimidade extraordinária negocial? E eu citei esses dois exemplos justamente porque a questão da instância única foi sobre um artigo que eu publiquei, e da legitimidade extraordinária, um artigo que o professor Fred publicou, legitimidade extraordinária negocial. Seria possível, por exemplo, que eu, querendo ajuizar uma demanda em Salvador, outorgasse à minha mãe a possibilidade dela ser parte no processo em Salvador, defendendo um direito meu? Veja que não é cessão de direito. Convencionalmente. Nós estranhamos essa ideia justamente por isso. Porque nós estamos acostumados com um processo excessivamente publicista. E que alguns autores chamam de hiperpublicismo. Hiperpublicismo. A pergunta que nós devemos nos fazer é: será que isso é consentâneo com o Estado contemporâneo? Será que os ideais do Estado contemporâneo refletem essa realidade para dentro do processo? Não tenham dúvida de que o processo civil ele vai ser conformado e vai ser estruturado de acordo com o ambiente cultural em que nós estamos inseridos. E se no Estado contemporâneo nós temos cada vez mais solidificada a noção de democracia, de participação dos cidadãos no exercício do poder, se está cada vez mais solidificada a necessidade do Estado servir ao cidadão e não o contrário, de o Estado respeitar as liberdades do cidadão, como é que nós podemos pensar em um processo em que os cidadãos são sempre reféns da vontade do Estado? Que os cidadãos não podem dizer como eles querem que o seu direito seja tratado pelo Estado? Seria uma única opção, ou sair do Estado, que antigamente era polêmico, né, a constitucionalidade da Convenção de Arbitragem, sair do Estado e ir para a arbitragem, ou ficar no Estado por meio desse contrato de adesão, por meio de um Estado, de um processo hiperpublicista, em que eu tenho mínimas possibilidades de manipulação, de como o meu direito vai ser tratado. Eu quero chamar a atenção dos senhores nessa conversa introdutória, combinei com o Fred que eu faria essa parte mais introdutória, o Fred traria mais a aplicabilidade dos negócios. O que eu quero chamar a atenção dos senhores é que o exercício do poder no Estado contemporâneo exige participação. Participação da sociedade. O exercício do poder só será legitimado por meio da participação dos cidadãos. E mais, e ele encontra limites na liberdade dos cidadãos. Direito fundamental que se perdeu ao longo da história para dentro do processo. Ainda mais quando nós tratamos da jurisdição, que é um exercício do poder que toca diretamente, tão intimamente, a vida das pessoas. Eu trago essas considerações introdutórias para os senhores, para nós percebermos
que nós temos que mudar a nossa mente diante do novo CPC. Há uma nova concepção de sociedade, uma nova concepção de Estado. E se há uma nova concepção de Estado, de sociedade, se nós tivemos uma alteração cultural tão sensível no Estado contemporâneo, não mais aquele Estado abstencionista, tipo do Estado liberal, não mais um Estado assistencialista, mas um Estado que é um Estado que tem que ser parceiro da sociedade e que o exercício do poder deve se dar por meio da participação dos cidadãos. Partindo dessa realidade cultural, dessa realidade do Estado contemporâneo, nós olhamos para o novo Código de Processo Civil. Como é que o novo Código, quais são as respostas que o novo Código deu a essas necessidades do Estado contemporâneo? Em primeiro lugar, nós temos um sistema muito mais flexível. A segurança jurídica processual, que historicamente ficou caracterizada pela rigidez procedimental, cede espaço para o que hoje se chama de flexibilização processual. Flexibilização que pode se dar em 3 níveis, tanto já por obra do legislativo, do judiciário ou das partes do processo. Flexibilização. E vejam, preparem-se para lidar com um processo muito mais flexível, em que há muito mais possibilidades para as partes no processo. Possibilidades para o juiz adequar o processo às peculiaridades do caso concreto. Princípio da adequação e da adaptabilidade. Um processo seguro é aquele que pode dar respostas adequadas às peculiaridades do meu caso. Se eu tenho, por exemplo, uma petição inicial com inúmeros documentos, é razoável que eu tenha um prazo de 15 dias apenas para responder, se esse prazo é evidentemente inadequado para eu responder essa demanda? É evidente que não. Isso viola direitos fundamentais constitucionais. E por isso é que ali, no artigo 139, inciso 6, há uma possibilidade expressa de o juiz ampliar os prazos processuais sempre quando isso for necessário. 139, inciso 6. Pois bem, a realidade, portanto, é de flexibilização procedimental. E se essa é a realidade, vamos olhar para as partes. O que o novo CPC disse em relação à participação das partes no processo? Como já foi dito aqui, há uma abertura muito grande para soluções consensuais. É o que a doutrina vem chamando de um modelo multiportas. É a possibilidade de eu resolver o meu conflito, a minha relação jurídica concreta, por meio de inúmeras vias, e não só o judiciário. Há, portanto, uma predileção do Código à solução dos litígios por meios consensuais. E isso ingressou, inclusive, na administração pública, fazendo com que as administrações públicas tenham uma estrutura montada, predisposta à conciliação, à mediação. Se nós for vermos na doutrina processual, hoje todo mundo fala dos deveres de colaboração. O que são os deveres de colaboração? A necessidade de o juiz dialogar constantemente com as partes. A impossibilidade do juiz decidir até questões de ordem pública, sem dialogar com as partes. Até questões de ordem pública, sem dialogar com as partes, sob pena de nulidade dessas decisões. Vejam que se confere uma grande relevância à vontade das partes no processo. Há inúmeros dispositivos que tratam da possibilidade tipificada de convenções processuais. Alguns nós já conhecemos, e isso aqui é interessante para nós percebermos que convenções processuais, negócios jurídicos processuais, falando de maneira mais ampla, não é um tema novo no direito brasileiro. Quem aqui nunca fez uma cláusula de eleição de foro? Foro de eleição. Um clássico tipo de convenção processual. Quem nunca aqui pensou em suspender convencionalmente o processo por algum tempo, para que as partes pudessem tentar um acordo, por exemplo? Hoje o Código prevê a possibilidade de designação convencional de perito. As partes se reúnem e convencionam a indicação de um perito. Redução convencional de prazos.
Vejam que interessante. Calendarização do processo. As partes, juntamente com o juiz, vão poder calendarizar o processo e dizer quando os atos processuais ocorrerão, o que vai dispensar, portanto, a intimação, porque já há previamente estabelecido a possibilidade de a prática desses atos processuais. Então, há tipificados vários exemplos de convenções processuais. Isso não é algo novo, meus caros. Não é algo novo. Nós sempre lidamos com isso. Convenção sobre o ônus da prova. Já estava no Código 73. Agora, o que é efetivamente novo no novo CPC? E aqui está o ponto central em que todas as atenções estão voltadas. Artigo 190 do CPC. Estabeleceu uma cláusula geral de negócios processuais. O artigo 190, ele abre a margem para duas possibilidades. Para eu convencionar a respeito do procedimento, adaptando o procedimento às peculiaridades da minha demanda. E uma outra possibilidade, fazer convenções sobre direitos, poderes, ônus, deveres processuais. A grande discussão que existe hoje na doutrina, e é por isso que nós estamos aqui, é para pensar quais são os limites dessa cláusula. Até que ponto nós podemos convencionar sobre o procedimento? Até que ponto? Eu posso, por exemplo, convencionar, como eu já dei exemplo, sobre duplo grau de jurisdição? Eu posso convencionar sobre a língua que será discutida no processo? Falando, esse processo aqui vai ser discutido em inglês. Eu posso dizer para o juiz que a audiência vai ser feita em outro local que não o foro? É isso que nós temos que pensar. Quais são os limites que são estabelecidos pela legislação para a realização desses negócios? 3 minutos? Tá. Limites. E quando nós pensamos em limites, eu não quero me estender muito nesse particular, porque eu acho que aqui está um grande ponto que o professor Fred deve desenvolver conosco, nós começarmos a pensar quais são as possibilidades que se abrem para os jurisdicionados, quais são as possibilidades que se abrem para nós, advogados, diante dessa cláusula geral. Por exemplo, há necessidade de advogado, da presença, da representação por advogado para eu celebrar negócios jurídicos processuais? Diz a doutrina, a princípio não. A celebração de negócios jurídicos processuais pode ser feita em um contrato prévio ao processo, em uma cláusula preparatória a eventual processo. Não haveria necessidade de advogado. Mas é interessante, nós advogados percebamos que no artigo 190, parágrafo único, tem uma regrinha que diz assim: se uma das partes apresentar uma situação de vulnerabilidade, o juiz pode, de ofício, artigo 9º e artigo 10º, decidir de ofício significa suprimir o contraditório? Não. Decidir de ofício não significa suprimir o contraditório. Então ele pode, de ofício, mas, ouvidas as partes, anular aquela convenção processual, anular aquele negócio processual. E isso pode ocorrer se ele verificar, diante das circunstâncias do caso concreto, que a falta de advogado proporcionou uma situação de vulnerabilidade. E que a parte, portanto, não tinha condições de prever as consequências do seu ato e o que poderia impor a nulidade dessa cláusula. Então, se a princípio não há necessidade de advogados, a falta de advogados pode trazer a aplicação desse artigo 190, parágrafo único, em uma situação de vulnerabilidade. E uma última observação que eu queria chamar a atenção dos senhores, é que quando nós falamos em negócios jurídicos processuais em sentido amplo, nós estamos falando de atos jurídicos que vão gerar efeitos no processo. Atos jurídicos podem ser praticados dentro do processo ou fora do processo. Atos jurídicos que podem considerar uma situação específica, um processo específico, ou pode considerar inúmeros outros, vários outros processos. É possível nós termos, portanto, essa consideração bem interessante, principalmente que nós estamos falando na OAB. Principalmente porque, como procurador da Fazenda Nacional, eu advogo para uma demandante habitual. É possível nós termos negócios jurídicos particulares, para processos específicos,
Negócios jurídicos plúrimos, com a participação do juiz, e vejam essa distinção. Os negócios jurídicos entre as partes, a princípio não há participação do juiz, e o juiz tem que respeitar a liberdade exercida pelas partes no processo. O que ele pode é decretar nulidade, se eventualmente houver. Mas, em regra, ele deve respeitar. Negócios jurídicos particulares, negócios jurídicos plúrimos com a participação do juiz e os chamados protocolos convencionais. Protocolos convencionais que podem ser firmados, por exemplo, pela OAB, como uma instituição na defesa dos advogados, pode fazer um protocolo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, para regular determinado trâmite processual, para regular determinada prática de intimação, para regular alguma forma de produção probatória. Protocolos processuais que podem ser feitos pela OAB, pela Procuradoria da Fazenda Nacional como litigante habitual, no intuito, sobretudo, de adequar o processo às peculiaridades das suas demandas. Meus caros, mais uma vez eu agradeço muito a atenção hipnótica dos senhores, o interesse dos senhores pelo tema é algo tocante para os professores e me coloco inteiramente à disposição para eventuais questionamentos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vou imediatamente já passo a palavra ao professor e amigo Fred Didier. Bom dia a todos. Uma satisfação voltar ao Conselho Federal, conversar com os meus colegas, advogados e advogadas. Veja, como nós temos só 20 minutos, eu vou ser bem objetivo na minha exposição. Todos os senhores aqui já assinaram um contrato com o foro de eleição. Sem dúvida, todos aqui. O foro de eleição é um exemplo de negócio processual. Perceba que você faz no foro de eleição, você regula, você define o local onde eventual ação relativa àquele negócio será processada. Quase todos vocês aqui, se não todos, já devem ter feito algum acordo de suspensão do processo. Um acordo de suspensão do processo é também um negócio processual, conhecido por todos. Alguns de vocês já devem ter celebrado uma convenção de arbitragem. Convenção de arbitragem também é um negócio processual em que você, inclusive, escolhe o juiz da causa. Você escolhe o juiz da causa. Percebam, negócios processuais sempre houve. Sempre houve, na prática. Só que os negócios que havia eram negócios típicos e singelos. Típicos porque o legislador expressamente previa e muito singelos como esse que eu mencionei, a ponto de todo mundo fazer sem nem se tocar que aquilo é um negócio processual. Era tão comum, tão banal, tão trivial que as pessoas faziam sem se tocar. O que é que o Código Novo fez? E por isso que esse assunto no meu modo de ver, um parênteses aqui. Esse Código Novo estabelece um novo sistema processual, todo mundo está dizendo isso, mas, a meu ver, estabelece por duas razões. Primeiro, porque organiza um sistema de precedentes, eu acho que certamente vai ser um ponto do dia de hoje, e o outro lado é exatamente o problema dos negócios processuais. É o sistema de negócios processuais do Código Novo que faz com que se possa dizer que esse Código Novo estabelece um sistema novo de justiça. E não é por acaso, meus caros, que no ano passado, em 2015, primeiro ano de publicação do Código, o ano da vacácio, negócios processuais foi o assunto que gerou mais livro. Se vocês forem para a livraria jurídica, vocês vão ver que o tema que mais gerou monografia, que mais gerou livro sobre o Código Novo é negócios processuais. Não é por acaso. Porque é realmente o tema mais transformador, o que mais pode implicar mudanças do modo de pensar o processo. Há pelo menos, só no ano passado foram publicadas 4 teses sobre negócios processuais. 4 só no ano passado. Livros espetaculares, todos os 4, inclusive, no nível altíssimo. Um, inclusive, de Pedro Henrique, lá da UFAL, Faculdade de Adroaldo, e Pedro foi me orientando lá no doutorado da UFBA, negócios processuais. Então, o que esse código trouxe de mudança a ponto de as pessoas terem despertado para esse assunto, a ponto de nós estarmos aqui numa manhã de quarta-feira com um painel sobre negócios processuais, assunto que não existia. Nunca nenhum de nós aqui foi para congresso de processo civil, antes do Código 73, para tratar de negócios processuais. Por que agora nós estamos tratando? Por duas razões. Primeiro, que o Código ampliou o rol dos negócios típicos. Ou seja, aqueles negócios expressamente previstos
que havia em número pequeno e bem singelos, houve uma ampliação do rol de negócios típicos. Vou dar 3 exemplos de negócios típicos e novos. Exemplo 1, escolha consensual do perito. Uma das mudanças, do ponto de vista prático, mais significativas no direito probatório. As partes poderem escolher consensualmente o perito da causa. E essa escolha vincula o juiz. Não é o juiz, não é uma sugestão para o juiz, não. As partes sugerem um nome para o juiz. As partes escolhem o perito da causa. Isso para litígios envolvendo litigantes habituais é muito importante, porque litigantes habituais têm conhecimento de experts que têm talento, são confiáveis, e para os litigantes habituais é melhor ter confiança num perito, pagando uma vez só, do que esperar a designação de alguém que não se sabe quem é, vinda do juiz. Então, a escolha consensual do perito é um negócio típico e novo. Eu acho uma das grandes mudanças na parte de prova pericial. Prova pericial, inclusive, sofreu uma revolução. Né? Prova pericial dava para a gente passar uma manhã só tratando da nova prova pericial, de tal modo ela foi revolucionada. Né? Assim, a gente mudou o paradigma da legislação sobre prova pericial da nossa história. Virou, inclusive, paradigma para o mundo. A legislação sobre prova pericial hoje do CPC é paradigma para o mundo. Segundo negócio típico que eu gostaria de destacar, o calendário processual. Você poder calendarizar os atos do processo. Esse negócio é típico, só que tem uma peculiaridade. Ele é celebrado pelas partes e o juiz. Então é um negócio que envolve partes e o juiz. As partes e o juiz podem organizar o agendamento dos atos processuais. O que significa isso? Uma vez agendada a prática dos atos processuais, por exemplo, dia tal vai ser audiência, dia tal vai ser colhido tal testemunha, dia tal vai ter audiência pública, dia tal vai ter perícia, dia tal a gente junta as razões finais. Fazer um agendamento mesmo, um cronograma de atividades. Uma vez feito esse cronograma, em acordo com o juiz e a outra parte, não haverá mais intimação para a prática daqueles atos. Com o calendário, uma vez acordado, o acordo de calendário dispensa as intimações. Além de um lado, facilitar a nossa vida, como operador, como advogado, de outro lado, acelera o processo. Porque a gente sabe dos tempos mortos. A gente sabe que 70% do tempo do processo, estão nos tempos mortos, né? De uma gaveta para outra, de um carrinho para outro carrinho, 70% do tempo do processo. Então, na medida que você elimina a prática de atos cartorários, porque não haverá necessidade de intimação, você acelera o processo. Veja, meus caros, a importância do calendário processual para o procedimento, por exemplo, do IRDR. Um incidente de resolução de demandas repetitivas, que tem uma instrução muito pesada, que tem audiência pública, que tem que ouvir não sei quantas pessoas, que vai ter não sei quantas sustentações orais. Imagine isso sem calendário. Imaginem, meus colegas advogados, o que seria do julgamento do mensalão se não tivesse havido uma calendarização do julgamento do mensalão. Com 35 advogados, tendo que todas as sessões, foram 3 meses de sessão, para saber a hora que ele ia sustentar. O que é que o ministro Carlos Aires fez na época? Os senhores vão se lembrar. Fez um calendário. Dia tal sustenta tal pessoa, dia tal sustenta tal pessoa, dia tal sustenta tal pessoa, para que as pessoas pudessem se organizar. A diferença do que aconteceu naquela época é que agora o calendário é negocial. No julgamento do mensalão, o calendário foi imposto. Pelo Código Novo, o calendário é negocial, construído. Portanto, é uma ferramenta que fica à disposição dos advogados para as audiências. Isso é muito importante. Além de os advogados poderem levar uma proposta de calendário para o juiz, se o juiz acolher, aí fecha o acordo entre os 3 vértices. Terceiro exemplo de negócio novo e típico. Parágrafo 2º do 357. O negócio, para mim, o mais complexo de todos, o mais elaborado, o mais sofisticado, embora com um impacto prático absurdo. O que é o 357, parágrafo 2º? É o que permite o acordo de organização do processo.
todo mundo sabe da decisão de saneamento. O juiz saneia o processo, dizendo quais são as questões controvertidas, regularizando as questões processuais, disciplinando a atividade instrutória. O saneamento é uma coisa que todo mundo conhece. Imagine que agora, pelo Código Novo, o saneamento pode ser feito pelas partes. As partes podem levar o processo saneado para o juiz. As partes, percebam bem, meus caros, o que isso do ponto de vista prático. As partes podem levar ao juiz um acordo em que se diga o seguinte, observe bem, e o seguinte: 1. Tais e quais fatos são incontroversos. 2. Tais e quais fatos são controversos. 3. Tais e quais questões de direito são controversas. 4. Tais e quais questões de direito são incontroversas. Isso é o acordo do dissenso. Quer dizer, as partes chegam a um acordo de que o dissenso é aquele. Então, é um acordo em torno dos limites do dissenso. Uma vez feito isso, o processo, e o juiz homologando, quer dizer, o juiz concordando que não houve simulação, não houve fraude naquele acordo de saneamento, o processo, a partir daquele momento, girará em torno do que foi objeto do acordo. O que é que eu quero dizer com isso? Entendam. Imagine que o autor, eu vou trabalhar em números para facilitar. Imagine que o autor tenha na petição inicial suscitado 10 questões. 10 questões. Imagine que o réu, na sua resposta, suscitou mais 10 questões. Então, imagine que o processo discuta 20 questões. Então, o processo chegou no saneamento para discutir 20 questões. Vêm as partes e fazem um acordo de organização do processo e organizam o processo em torno de 16 questões. Elas eliminam do processo, cada uma tira 2 questões do processo. Quando eu falo questão, pode ser tanto pedido como argumento. Tanto pode ser um pedido como pode ser um argumento. As partes simplificam o processo de 20 questões para 16 questões. Isso pode acontecer. Uma espécie de arrumação do processo. De limpeza do processo, né? Se o juiz homologar, o processo, a partir daquele momento, só será um processo em que se discutirão 16 questões. Quer dizer, havia 20, passa a discutir 16. E o juiz terá de decidir com base naqueles limites. Ou seja, o acordo de saneamento é um acordo que modifica a amplitude da cognição. As provas recairão sobre aquilo que foi acordado. A decisão recairá sobre aquilo que foi acordado. Reparem, não sei se você já tinha percebido isso, Paulo. Feito o saneamento consensual, o que vale para fins de exigir a motivação do juiz é o que estiver no saneamento. Então, se eu havia suscitado 10 questões, mas no saneamento consensual só sobraram 8, é sobre essas 8 que o juiz vai ter que examinar, e não sobre aquelas 10. Porque houve uma redução da complexidade do processo consensual. Isso já é feito na arbitragem. Na arbitragem, quando se vai fazer o termo de arbitragem, já se delimita o litígio no termo de arbitragem. Quando eu atuo como árbitro e sou presidente do tribunal arbitral, quando a gente vai celebrar o termo, eu já indico nesse sentido. Eu até mando que as partes conversem entre si durante 30 dias e já me tragam o rol dos fatos controvertidos e não controvertidos. Por quê? Porque depois, como árbitro, eu instruirei a partir daquilo ali. Quer dizer, eu vou ouvir a testemunha tal vai falar sobre o fato tal. Fica até mais fácil para mim na hora da instrução. Ora, esse acordo é importantíssimo, sobretudo em litígios complexos, meus caros. Porque imaginem, quem conhece o caso é a parte. O juiz não conhece o caso. O juiz tem 10 mil processos para julgar. Você construiu o caso, levou, e aquele processo é mais um dentre 10 mil para o juiz julgar. Para o juiz compreender a complexidade do caso é muito mais difícil do que para os advogados. Então, a postura dos advogados tem que mudar. O advogado da outra parte não é inimigo do advogado. Ele advoga para outra parte. O que é que o advogado tem que fazer? Não tem acordo? Não vamos resolver por acordo? Não tem como fazer acordo? Liga para o advogado da outra parte. Vamos organizar esse processo. Vamos chegar a um acordo quanto aos limites do nosso dissenso. Porque para nós isso é muito melhor. Porque a gente vai deixar o processo limpo, claro, a instrução vai ser mais rápida e o controle da decisão vai ser mais fácil.
Porque, veja bem, se você deixar para o juiz sozinho identificar o que é controverso, o que não é controverso, o que é relevante, o que não é relevante, naturalmente, e todos aqui sabem disso, naturalmente a tendência é que o saneamento feito pelo juiz sozinho seria um saneamento mais imperfeito, ou menos, estou falando de casos complexos, né? Casos com muitas questões suscitadas, sem tanta aderência ao litígio. Então, o saneamento consensual é um negócio típico novo, a meu ver, revolucionário. No meu modo de ver, inclusive, é possível escolher o direito aplicável ao caso. Nesse saneamento consensual, as partes podem definir qual é o direito aplicável ao caso, além de limitar o futuro efeito devolutivo da apelação. Porque, na profundidade do efeito devolutivo da apelação, Delosmar, só vão retornar pela profundidade só vai retornar aquilo que estiver no saneamento. O que estiver fora do saneamento não retorna. Então é um delimitador de cognição muito importante. Então esse é o primeiro ponto que gerou a revolução do Código. O Código trouxe negócios processuais típicos novos, Day 3. E qual é o outro ponto? O outro ponto é que o Código, além de ter ampliado o rol de negócios processuais típicos, o rol criou uma cláusula geral de negociação, como Paulo falou, que é o artigo 190, um dos 4 principais dispositivos do Código. O 190, aí é que abre completamente a porteira. Porque o 190 permite, meus caros, percebam, meus colegas advogados e advogadas, o 190 permite que nós criemos um negócio processual. Criemos. Bolemos um negócio. Ajustemos um futuro processo do nosso cliente. Há um mês, eu sou uma pessoa com pouca coisa para fazer, e aí resolvi ser síndico de um condomínio. Um condomínio onde eu tenho casa. E aí eu herdei um volume grande de inadimplência. Um sujeito estava devendo 90 mil. Só que olha só que situação. Eu quero contar esse caso porque vocês vão entender por quê. O sujeito deve 90 mil. Ele mora lá, ele é dono da casa. Só que a casa não está no nome dele. Ele comprou a casa do antigo morador e até hoje não transferiu no registro para ele. Mas ele é o dono. E ele é que não pagou o condomínio. Ele é que não pagou o condomínio. Mas quem deve é o antigo proprietário, que deve formalmente é o antigo proprietário. Mas quem deve substancialmente é o sujeito que está lá há 5 anos e não paga. Aí eu assumi a sindicatura, ou sindicância, no seu nome, e falei com o antigo proprietário, disse assim, olha, quem deve formalmente é você. Eu sei que você não é um devedor substancial. Eu não quero lhe cobrar. Não quero, até porque gosto de você. Mas, se você não me ajudar a receber esse dinheiro, eu vou lhe cobrar. E para lhe sacanear, eu não vou nem penhorar a casa, que eu sei que é sua no papel, mas não é sua de fato. Porque isso não vai lhe atormentar. Eu vou penhorar algo que é seu mesmo, porque para lhe perturbar. Então me ajude. Aí ele falou, não, vou lhe ajudar. Aí chamei o cara, aquele que mora, mas não é o devedor. Vocês entenderam, né? O que mora, chamou o cara. E aí, na hora, eu conversando com eles, eu tive uma sacada. Na hora. Disse assim, olha, vamos fazer aqui uma assunção de dívida. O atual morador assume a dívida, que é formalmente do outro. Ele assume. Eu, credor, autorizo. Portanto, eu aceito a assunção de dívida. E vocês dois vão concordar com o seguinte. Se essa confissão de dívida, que é uma assunção e uma confissão, se essa confissão de dívida for inadimplida, eu vou executar e vou penhorar a casa. E você, que é aquele em cujo nome está registrado o imóvel, já reconhece que isso é possível e abdica da alegação de penhorabilidade. E você que mora lá, já também renuncia à alegação de penhorabilidade porque reconhece que essa casa ela é penhorável para fins de cumprimento dessa dívida. Topam? Topamos. Toparam. O que é isso, meus caros? Um negócio processual sobre execução. E atípico. Aí vocês vão me perguntar, Fred, por que você não fez uma hipoteca? Podia ter feito uma hipoteca com bem de terceiro. Lindo, pelo Código Civil, lindo. Só que caríssimo.
Caríssima, a hipoteca é caríssima. O condomínio não vai ter condição de fazer uma hipoteca. Mas não vai ter condição de fazer uma hipoteca. Então, eu fiz uma hipoteca atípica. Quer dizer, não é bem uma hipoteca, é uma garantia atípica. Não tem eficácia para terceiros, mas tem eficácia entre a gente. Que é o que eu queria. Eu queria era poder penhorar a casa e incomodar o atual morador. Mas se eu estava com medo de penhorar a casa e o verdadeiro dono impugnar, porque é aquele cujo nome estava registrado. Então eu fiz uma renúncia recíproca de alegação de impenhorabilidade. Um negócio atípico. Ora, isso que eu pensei na hora. O 190, ele abre para que você crie. Então você pode, por exemplo, Delosmar e Cássio reclamaram do efeito suspensivo da apelação automática. Nada impede que você coloque num acordo que a apelação naquele processo não vai ter efeito suspensivo. E aí não vai ter efeito suspensivo por acordo. Nada impede que você faça um acordo em sentido contrário. É o contrário, o acordo para vedar a execução provisória. As partes decidem que evitar o litígio delas, não vai ter execução provisória, a execução é só definitiva. Ou vai ter execução provisória desde o início. Ou só vai ter uma instância. Acordo de instância única. Aí você me perguntar, mas quem é que vai fazer acordo de instância única? Estava com um diretor jurídico de uma grande empresa do Brasil, grande empresa, que é meu colega de faculdade. A gente foi jantar. E ele me disse o seguinte, eu não tinha pensado nisso. Eu nem comentei isso com o Paulo. Eu não tinha pensado nisso. Ele fez, Fred, o 190 já está fazendo com que a gente reflita se vale a pena fazer arbitragem. Porque olha o raciocínio dele. A arbitragem é muito cara para algumas coisas. E se o que a gente ganha na arbitragem é instância única, talvez um acordo de instância única, para alguns litígios, resolva da mesma forma. Quer dizer, a gente faz o acordo e paga as custas judiciais, que é um valor baixo. Em vez de pagar R$1 milhão de arbitragem, faz custo judicial. Quer dizer, para determinados litígios, um acordo de instância única funciona como uma arbitragem. Quer dizer, uma arbitragem se valendo do judiciário como árbitro. Eu não tinha pensado nisso. Veja a potencialidade do 190. Porque como você pode criar um modelo de processo futuro, você pode botar a cabeça a funcionar. Então, aqueles advogados de consultivo que se auto-vangloriavam por não saber nada de processo, né? Não sei nada de processo. O processo é advogado do contencioso. Não há como você ser advogado de consultivo sem saber o contencioso. Agora, por quê? Porque você vai ser responsável por elaborar os instrumentos, e ao elaborar os instrumentos, pensar nas estratégias de um futuro processo, portanto, melhorando a vida do seu cliente para um futuro processo, ou você vai ser chamado para revisar a minuta feita pelo advogado da outra parte. E se você não tiver repertório para poder identificar nessa minuta onde estão as gracinhas sobre o futuro processo, você vai prejudicar o seu cliente. Então, o advogado que elabora os instrumentos contratuais, ele tem que agora ter o duplo repertório. O repertório da criatividade para pensar em modelos, em opções, em alternativas que melhorem o processo futuro do seu cliente e saber compreender o impacto de determinadas cláusulas em futuro processo. Porque essas cláusulas não vêm com um selo, isso é um negócio processual, fique alerta, né? Não vem pintado de vermelho. Você tem que compreender qual é o impacto processual daquilo. Um amigo meu está fazendo uma cláusula, uma convenção processual que eu achei ótima, em contrato de aluguel. Ele botou assim, na execução desse contrato, os embargos à execução somente terão efeito suspensivo se a penhora for em dinheiro. Se a penhora não for em dinheiro, não tem efeito suspensivo. Isso é um negócio processual atípico? É plenamente possível. Então você imagine a amplitude disso, a quantidade de opções, de alternativas. Em 20 minutos eu não conseguiria falar nada, porque você tem que fazer um modo sobre acordo de execução, um modo sobre acordo de terceiros, um modo de acordo de recurso, um modo de acordo de prova. Acordos em prova, então, aí é uma enormidade, né? Uma enormidade. Porque os acordos atípicos, eu estou falando, né? As convenções atípicas em prova, uma enormidade. Tem uma coletânea que será sorteada, acho que vai ser sorteada, eu fiz parte, Pedro Paulo também fez parte. Tem um artigo dessa coletânea que é só acordos em prova, só.
Só acordo de Paulo. O texto de Paulo é acordos em recurso. Enfim, tem muita coisa, o tempo acabou e vocês têm 20 minutos para poder perguntar. Então, muito obrigado. Bom, já entrando aqui nas perguntas, eu já tenho uma pergunta por escrito, já vou fazer aqui. A pergunta direcionada ao professor Fred Didier, da Alice Santos Veloso Neves. Ela pergunta o seguinte: o estabelecimento da contagem de prazo nos juizados especiais cíveis de forma contínua, conforme estabelecido por enunciado do FONAGE, pode ser visto como negócio jurídico processual coletivo? Pode isso ocorrer contra a estipulação expressa do novo CPC, no artigo 219? Não, isso não é negócio, né? Não há negócio nenhum aí. Isso é uma interpretação doutrinária. Isso é uma interpretação doutrinária. Absolutamente equivocada. Com todo respeito, né? Todo respeito. Absolutamente equivocada. Mas, não, isso não é negócio. O que se pode discutir, e é uma fronteira para a OAB nos próximos anos, a OAB federal, né? É uma fronteira da OAB federal nos próximos anos, é aquilo que já existe, por exemplo, na França há muitos anos, que são os acordos institucionais. Por exemplo, um acordo da OAB federal com o Supremo, um acordo da OAB e Supremo, para disciplinar determinadas práticas no Supremo. Isso já existe na França. Lá na França se chama protocolos institucionais, que é um acordo de instituições para disciplinar determinadas práticas. Já existe informalmente no Brasil, informalmente em alguns juizados, um acordo da Justiça com litigantes habituais, como Caixa e INSS. Isso já existe para remessa de X número de processos por semana, para contestação já protocolada genericamente para várias ações. São ajustes com litigantes habituais. Já existe no TRT, em vários TRTs, vocês devem saber, alguns TRTs fazem acordo com devedores trabalhistas habituais, como os clubes de futebol. Tem um acordo no Rio de Janeiro, desde 2003, em que os clubes de futebol eles repassam 15% do que recebem dos jogos, vão para um fundo, e esse fundo vai distribuindo para todos os reclamantes trabalhistas daquele... É um acordo, é um negócio processual que disciplina a execução entre o tribunal e determinados devedores. Então, esses acordos institucionais envolvendo a OAB, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os tribunais, o Supremo, para regular determinadas práticas, é algo que é uma fronteira que eu imagino que vai acontecer nos próximos anos, quando a gente amadurecer mais essa história das convenções processuais. Mas isso aí que foi feito não é convenção processual. Já vou ler uma segunda pergunta aqui, da Ludmila Michiles. Ela não diz exatamente para quem é, então eu vou passar para o professor Paulo. Mas em caso de descumprimento do negócio jurídico processual, o magistrado pode reconhecer tal fato de ofício? Ainda em caso de descumprimento, as partes poderiam resistir o pactuado ou litigar por danos advindos da quebra? Na hipótese de as partes pactuarem o não cabimento de recurso e uma delas resolve interpor apelação, a apelação pode ser desprovida com base no descumprimento do negócio jurídico processual? Muito interessante. Alô? Está ouvindo? Alô? Não, tá funcionando, né? É muito interessante a pergunta. É muito interessante a pergunta porque toca no ponto de nós sabermos em que medida o juiz está vinculado ao negócio celebrado pelas partes. A título de informação para os senhores que estão estudando o novo CPC, existe um fórum que foi coordenado, inclusive, pelo professor Fred Didier, FPPC, Fórum Permanente dos Processualistas Civis. E lá nós editamos vários enunciados explicativos sobre o novo Código. Isso a gente vem se reunindo há mais de um ano. Há 3 anos já, né? E pensando o novo Código desde a fase do projeto. E esse é um tema que era bastante discutido lá, em que medida o juiz deve se vincular aos negócios processuais.
Eu acredito que hoje a gente já tem até uma maturidade doutrinária para afirmar que, em regra, o juiz deve sim se vincular aos negócios processuais. Se não houver uma previsão legal específica de participação do juiz ou de homologação dos negócios pelo juiz, a regra é que o juiz tem que se vincular aos negócios. Então, realizado um negócio processual entre as partes, ele vai ser submetido ao magistrado para um controle de validade do negócio. Validade. E não de conveniência. Interesses de eficiência estatal, de funcionamento, de celeridade processual, que poderiam ser interesses também do Estado, não podem se sobrepor ao interesse das partes da melhor forma como elas querem que tramitem o seu processo. Então, o juiz deve, sim, se vincular e o seu controle em regra de validade. Tem uma pergunta intermediária que eu esqueci, mas a última pergunta relacionada, e aí eu já te pergunto, a última pergunta relacionada aos recursos também é bem interessante pelo seguinte: nós temos aqui um regime que vai ser parecido com o regime da arbitragem. Como é que é a arbitragem? Nós fazemos uma convenção arbitral e impedindo as partes de ir para o Poder Judiciário. Se tiver algum litígio, nós vamos para o juízo arbitral. Só que uma das partes pode, desrespeitando a convenção, ingressar com uma demanda em juízo? Pode. Pode ingressar em juízo. E vejam que interessante, porque as preliminares da contestação, em regra, tratam de questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Qual é uma das poucas hipóteses que o juiz não pode conhecer de uma questão que será alegada em preliminar de contestação? Convenção de arbitragem. Por quê? Porque se a parte ajuizar uma demanda e a outra não alegar na contestação a existência de uma convenção de arbitragem, o que vai acontecer? Isso é, substancialmente, um distrato da convenção de arbitragem. As partes estão desistindo, estão revogando tacitamente a convenção de arbitragem. Os recursos vai ser a mesma forma, vai ser a mesma coisa. O que nós vamos ter é um pacto de instância única, e se eventualmente uma das partes interpuser apelação, pode a outra parte alegar que há esse pacto e, portanto, a apelação deve ser inadmitida. É um requisito de admissibilidade convencional. E se houver essa alegação, o tribunal tem que inadmitir a apelação. Porém, se não houver outra parte contra-razoar, isso significa, da mesma forma, uma revogação tácita daquela cláusula. E, portanto, o processo seguiria o rumo estabelecido em lei. E em relação à indenização, seria possível, por descumprimento de uma convenção processual, nós termos danos e, portanto, isso ensejar indenizações? Plenamente. Plenamente. Porque é possível que nós tenhamos atos praticados em desrespeito à convenção, uma convenção processual, em que a convenção só foi alegada posteriormente pela parte, e nesse intervalo houve inúmeros prejuízos a uma das partes. E se nós temos um contrato, uma convenção, que nos vincula a adotar determinado comportamento, se comportar-se de maneira diversa, é a prática de um ato ilícito. E, portanto, a prática de atos ilícitos geram, sim, o direito à indenização. O que nós precisamos perceber é que as convenções ingressam no ordenamento jurídico como mais uma fonte normativa. Cada vez mais força agora também para regras processuais. Presidente. Temos uma pergunta da plateia, não é isso? É uma indagação. Primeiro, um registro, parabenizar os senhores. Fred, Deus me livre de ver o seu condomínio, viu? Quero continuar, seu amigo. Segundo, eu tenho uma inquietação, eu gosto muito do tema, né, negócios de leis processuais, eu tenho feito o possível para emplacar isso no meu escritório, né, com os clientes, tenho utilizado, parece que, variados argumentos de venda. Eu acho que o nosso processo aponta muito mais para a contratualização do que para a publicização. Parece que isso é irrevogável. Mas eu tenho uma inquietação com relação ao tema, que é o seguinte: o parágrafo único do 190 deixa claro que o juiz, inclusive de ofício, controla a validade do ato. Né? E essa expressão validade não tem sinônimo, é validade conforme a teoria de existência, plano de existência, validade e eficácia. Né? Mas existe uma questão que me incomoda, que é o seguinte:
a doutrina tem entendido que o juiz ele é simultaneamente celebrante. Nós conseguimos acomodar essa dupla figura no direito brasileiro, a mesma pessoa ser celebrante e simultaneamente controladora do ato. Nós podemos imaginar que um contratante um dia se levanta e diz este ato não é válido. Nós conseguimos coadunar essas duas figuras, ser celebrante e simultaneamente controlador do ato? Vamos lá. O juiz ele pode ser celebrante em alguns casos. No caso do calendário, né? De um modo geral, eu diria 99% dos casos, o juiz não é celebrante. Ao calendário, aí veja, o juiz invalidar o próprio calendário, o calendário é um ato que é um negócio de mero agendamento. Veja que não se muda o processo, não se alteram as situações processuais, dificilmente haverá motivo de invalidação. O que pode haver no calendário é motivo de revisão. É você revisar o calendário por algum fato superveniente que alterou as circunstâncias da administração do foro. Agora, o juiz, diante de um negócio que ele não celebrou, portanto, que ele vai fazer cumprir e controlar a validade, porque é isso que eu queria deixar bem claro, meus casos. Qual é o papel do juiz diante de uma convenção processual que ele não celebrou? O juiz tem, diante de uma convenção processual que não celebrou, um de 3 papéis. Ou o juiz, ele simplesmente faz cumprir a decisão, faz cumprir o acordo, ou o juiz homologa o acordo quando a lei expressamente exige que para aquele acordo haja necessidade de homologação, que é o caso do 357, parágrafo 2º, é um acordo que só produz efeitos depois de homologado. E se a lei não disser nada, o juiz não tem que homologar, o negócio é eficaz imediatamente. Ou o juiz controla a nulidade, e veja que o código fala em nulidade, não fala nem invalidade, fala nulidade. Por quê? Porque é só nulidade mesmo. O juiz não pode controlar de ofício, por exemplo, anulabilidades. Não pode controlar de ofício vício de vontade. Ele pode controlar de ofício nulidades. Quais são nulidades? Incapacidade, objeto ilícito, simulação, fraude. Então, em suma, esse é um papel que me parece correto. É correto que o juiz possa controlar a validade. Quanto, agora, se ele faz o acordo, ele próprio controlar a validade, não dá. Realmente não dá. Aí não daria. Teria que ser por recurso, né, para um outro órgão controlar. Mas acho que no caso do calendário isso não vai acontecer. Não tem, é difícil até você pensar uma hipótese, o que seria uma invalidade do calendário. É difícil até pensar. Professor Fred, aqui. Humberto Valim. Eu me preocupo muito com essa parte desse artigo 190, no parágrafo único, da inserção abusiva em contrato de adesão. Aí eu me coloco na situação de proprietário de imóveis, coloco na minha situação de dono de banco, e aí eu vou colocar todas essas cláusulas, né? E qual a sua ideia dessa inserção abusiva? Veja que o senhor é o inquilino, veja que o senhor é o condômino, às vezes. Como tratar essas cláusulas que realmente eu posso colocar tudo a meu favor, porque eu sou o dono do imóvel, sou o dono do recurso. Mas isso não é contrato de adesão. Contrato de aluguel não é contrato de adesão. Veja, contrato de adesão é um contrato de massa. Telefonia, água, energia. Porque você não tem nenhum tipo de ingerência. Não há como você participar da negociação da formação. Não, o inquilino você aluga se você quiser. A proposta do cara é aquela ali, você aluga se você quiser. Você tem a opção de não alugar. Você não tem a opção de não ter água. Você não tem a opção de não ter luz. É uma situação diferente. Você não pode confundir contrato de adesão com um contrato cuja proposta foi apresentada e eu não posso modificá-la. Isso não é um contrato de adesão. Eu simplesmente não aceito o contrato. O cara vai por exemplo, o cara quer me vender o sujeito me propôs para vender um apartamento. Proposta essa não tem negociação. Isso é contrato de adesão? Não.
Não é contrato de adesão. Eu simplesmente não compro. O parágrafo único se refere a contratos de adesão mesmo. São aqueles contratos massificados. E aí, se você... Exatamente porque ele é massificado, se você insere uma convenção processual em um contrato massificado e ela é abusiva para aquele que tem que aderir, aí é nulo. Foi a proteção que se construiu para evitar exatamente que bancos em contratos de conta corrente, energia elétrica, água, enfim, esses contratos todos de massa, contivessem cláusulas que seriam cláusulas tipo, cláusulas que a gente não pode participar, não há como você participar da formação desse negócio e serem abusivos. Então, eu acho que isso é razoável. Ora, isso não se aplica aos contratos que não são massificados. Aí é uma questão de você concordar ou não com a tese. Você vai poder discutir isso por lesão, por estado de perigo, por dolo, por erro. Os clássicos casos de invalidação previstos no Código Civil. Você pode, por exemplo, discutir lesão na convenção processual. É possível discutir lesão na convenção processual. É possível discutir onerosidade excessiva na convenção processual. Um exemplo clássico de onerosidade excessiva em convenção processual, para que vocês tenham uma ideia, é convenção para rateamento de despesas. O que vai ser muito comum você, num contrato, já disciplinar futuro custo do processo, se aquelas pessoas vierem a brigar. Você faz um rateamento de despesas, um ajuste financeiro do processo. Vai que, com o tempo, a situação financeira das partes muda. Então, aquela convenção processual se torna excessivamente onerosa. Caberá revisão? Cabe, como qualquer negócio que tem efeitos para o futuro, se tornar oneroso, pode ser revisado. A convenção processual também pode ser revisada. Bom, amigos, dada a adiantada da hora, né, eu estou aqui com mais perguntas por escrito. Os professores se comprometem a responder e enviar para os e-mails aqui. Queria agradecer a presença dos professores e já passo a palavra para o encerramento desse painel. Muito bem, complementando os agradecimentos do Dr. Adroaldo. O Dr. Adroaldo passa às mãos dos expositores agora um certificado de participação aos nossos expositores deste painel, em agradecimento à contribuição que deram aqui para o nosso seminário.